Borke, Tove, Haverins, Hakol, Beseder, Barata do Naila, Manchacone, Abibaru. Como que vocês vão? Vamos fazer a nossa leitura aqui diária. Hoje é a quinta parte. É uma partezinha bem grande. Vamos fazer a leitura como sempre, né? E vamos pegar alguns pontos para a gente não reler de novo, para o vídeo não ficar tão grande. Desculpa que eu tava pegando o livro. Só para dar uma... Pra gente tratar de algo que a gente tava falando ontem. E... Antes da gente começar essa leitura, então... Só... Recapitulando... A porção da Parashá de ontem que... Nós havíamos lido que então... Havia nascido vamos dizer assim, né, o último filho, no caso de Raquel. Nós vimos que ela teve Yosef, né, José, e Leia ainda teve mais 2, né? Então, nós vamos fazer essa conta. Vamos lá comigo, antes da gente começar a parashá. Então, a Leia, ela teve Reuven, teve, né, Ruben, teve Simão, teve Levi, teve Judá, né? E agora ela teve, na questão das mandrágoras, ela teve Isahá, né? Que é Isacar, e Zebulon, tá? Nisso, Raquel, ela ainda só tinha José e Yosef. Nós conhecemos, quem sabe, quem já leu, sabe que ela ainda vai ter mais um filho. A concubina de Raquel, a Bilá, me desculpe se eu estiver vertendo o nome das concubinas de uma da outra, tá? Se me engano, de Bilá era concubina de Raquel. Ela teve Dan e Naphtali. A Zilpa, ela teve Gade e Asher. Então, nós conseguimos contar aqui o quê? Que já foram 11, né? Ao todo. Então, tirando a Diná, pessoal, esqueci de comentar a Diná. A Diná foi foi a única filha, né, que teve em relação aos patriarcas, filha de Leia. Então já teve 11, faltava mais um, tá, para se completar as 12 tribos de Israel, tá bom? Sem demora, pessoal, vamos começar aqui, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, no universo que nos escolheste em todos os povos, deste a Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, no universo que nos deste a Torá. E disse: estabeleça seu preço para mim e eu darei. E disse a ele: você sabe como trabalhei para você e seu rebanho que estava comigo. Você tinha muito pouco antes de mim, mas depois então seu rebanho expandiu-se demasiadamente. Deus lhe abençoou por minha chegada. E agora quando farei também para minha casa? E disse: o que posso lhe dar? Labão disse para Jacó. Jacó disse: não me dê nada, apenas faça o que eu lhe pedirei e voltarei a apacentar suas ovelhas e protegê-las. Eu passarei hoje por todo o seu rebanho,
Remove todo cordeiro que esteja pintado ou malhado, toda ovelha que esteja marcada com marrons, toda cabra que esteja malhada ou pintada. Esse será meu pagamento. Assim no futuro, este será um sinal da minha integridade, pois eu permitirei que você inspecione tudo o que eu tiver levado como meu pagamento. Qualquer cabra que não esteja pintada ou malhada, qualquer ovelha sem marcas marrom que estejam em minha posse, poderá ser considerado como roubada. Disse Labão: Sim, tomara que seja como suas palavras. Naquele dia removeu os bodes anelados, malhados e todas as cabras pintadas e malhadas, todos aqueles com manchas brancas, todas as ovelhas com marcas marrom, e estas eles deu na mão de seus filhos. Ele separou-se de Jacó pela distância de 3 dias de jornada. Jacó foi deixado apacentando as ovelhas remanescentes de Labão. Jacó tomou varas frescas e álamo, nogueira e castanheira. Ele as descascou em riscas brancas, descobrindo a camada branca das varas. Ele ficou as varas que descascou nos bebedouros, onde o rebanho vem beber, de frente aos animais. Eles ficaram estimulados quando foram beber a água. O rebanho ficou estimulado diante das varas, e as crias que geravam aneladas pintadas e malhadas. Jacó separou as crias, ainda mais ele fez o rebanho de Labão olhar para as aneladas e aqueles marrom. Mas ele criou seu próprio rebanho separadamente e não as deixou serem criados com o rebanho de Labão. Sempre que os animais mais saudáveis ficavam estimulados, Jacó colocava as varas diante de seus olhos nos tanques, de modo que eles cruzavam enquanto estavam olhando para as varas. Mas quando as ovelhas eram fracas, ele não as colocava. Os animais mais fracos assim iam para Labão, enquanto os mais fortes iam para Jacó. Dessa maneira, o homem ficou extremamente próspero. Ele tinha muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Começou a ouvir o que os filhos de Labão estavam dizendo. Jacó tomou tudo que pertencia ao nosso pai. Ele tornou-se rico, tomando a propriedade do nosso pai. Jacó viu Labão e eis que ele não se comportou da mesma forma como era antes e ontem. Deus disse a Jacó: Volte para a terra de seus antepassados, para o lugar de seu nascimento, e eu estarei contigo. Jacó mandou chamar Raquel e Leia para o campo onde seu rebanho estava. Ele disse a elas: Eu vi a face do pai de vocês. Ele não está agindo da mesma forma como costumava, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que eu servi ao pai de vocês com toda a minha força. O pai de vocês enganou-me e mudou de ideia a respeito do meu pagamento 100 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dissesse: Seu pagamento será as pintadas, então todos os animais conceberiam pintadas. Se ele dissesse: As aneladas serão o seu salário, então todos os animais iriam gerar aneladas. Deus assim diminuiu o rebanho do pai de vocês e deu para mim. Durante a época da procriação, eu tive uma visão e um sonho. Eu vi carneiros anelados, pintados e quadriculados para cruzar. No sonho, um anjo chamou-me em nome de Deus. Jacó, eu disse: Estou aqui. Ele disse: Erga seus olhos, você verá que os carneiros que estão cruzando com as ovelhas são anelados, pintados e quadriculados. Que isso seja um sinal de que eu tenho visto tudo o que Labão está fazendo contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu um monumento lá e me fez uma promessa. Agora levanta e saia dessa terra. Volte para a terra onde nasceu. Raquel e Léa responderam dizendo: Nós ainda temos uma porção e uma herança na casa do nosso pai. Ele nos trata como estranha, pois ele nos vendeu e ele gastou todo o nosso dinheiro. Pois toda a riqueza que Deus separou do nosso pai nos pertence e a nossos filhos. Agora, o que quer que Deus lhe tenha dito, faze-o. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayou lanu torah Baruch Adonai noten haTorah, bendito és tu, eterno nosso Deus do universo, com essa lei da verdade e protaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus do universo, que nos deste a tua Torá. Então, pessoal, ela é um pouquinho extensa, como eu havia dito para vocês aqui. Então, vamos lá. Nós lemos aqui o que
Deus havia prometido a Jacó, na verdade foi uma aliança que Jacó fez com Deus, ali no Monte Moriá, quando ele ungiu as pedras lá, né? Fez um monumento para Deus. E nós vamos pegar aqui do começo e chegar até essa parte, certo? Vamos lá. Então, antes dessa paraxá, nós havíamos lido que nasceu-se o filho de José com Raquel, o filho de Jacó com Raquel, José. E ele foi pedir para Labão que ele queria ir embora, voltar para sua terra. Mas Labão até então não quis. E disse para Jacó para ele estabelecer um preço, né, um valor, um salário para ele continuar trabalhando para ele, porque ele tinha visto através de feitiçaria que Deus abençoava ele através de Jacó. Tá? Mais um ponto aqui interessante, que eu sempre venho dizendo aqui sobre o povo judeu ser um povo abençoado por Deus e os demais serem abençoados através deles, né? Eu sei que pode parecer estranho, por falta de muitas vezes costume mesmo ou entendimento, se criar uma inveja, né, como se criou no decorrer de todas as eras, desde do surgimento da igreja, com as suas inquisições, né, suas cruzadas, e sempre perseguindo, matando o povo judeu, né, obrigando-os, forçando a se converter ao cristianismo, com requinte de crueldade, tacando na fogueira e por aí vai. Isso é história, isso é fato. Tá, e eu vejo, lendo na Paraxá agora, tudo isso me vem à memória e eu vejo a inveja que as nações têm do povo judeu, né? Por eles serem menores povos do mundo, não só naquela época como hoje, Deus cuidar deles, a ponto de hoje, nos dias de hoje, eles conseguirem fazer, né? Eles conseguirem, nós vamos ler aqui o que aconteceu. Um deserto simplesmente florescer, né? Só um minuto, pessoal, o interfone tá tocando aqui. Desculpa, comenda. Então nós estávamos falando aqui que sobre essa questão do povo judeu ser minoria, eles serem abençoados, né? E abençoar as nações. Eu não tenho como deixar de falar, pessoal, meus amigos, né, Averim, que é o cenário que nós vivemos hoje. Você vê que sobre a guerra na Ucrânia simplesmente se estagnou, não se fala mais nada, o massacre lá ainda continua. Mas agora todas as atenções, todos os holofotes e focos estão voltados para Jerusalém, para Israel. Sendo ali o centro do mundo, eu acho, talvez eu veja isso porque para mim já se tornou óbvio de tanto leitura, tanto estudo, tá? Estudo da história, o que aconteceu, então eu consigo entender que eu posso chamar Jerusalém um cálice de tontear. Tá? Existe um livro com esse título porque realmente tudo que acontece ali abala o mundo todo, né? E o que está acontecendo ali justamente está abalando o mundo todo, dividindo opiniões. É a mídia como sempre sendo, sabe, partidária. Então não tem como eu não ler a porção da semana, como o Rebbe, né, o Rebbe anterior disse que a gente tinha que viver com a porção, viver com a paraxá da semana, ou seja, você tem que viver com a leitura daquela semana, você tem que entender que aquilo se aplica à sua realidade naquele dia. Então não tem como eu não ler e não ver isso. Não ver o ódio de Labão, a inveja de Labão, e ele querer usufruir disso, como o mundo acontece hoje. As pessoas ficam com ódio dos judeus, raiva, antissemitismo, mas eles querem a bênção que Israel tem. Você vê como isso parece absurdo? Como a gente lê um livro de 3.000 anos, isso é totalmente atual.
sabe? Não um livro de fantasia, sabe? De historinha, não. Como eu estava dizendo para vocês vídeos atrás, aqui é um livro da história de um povo. E não só da história de um povo, é um livro ditado por Deus, tá? Lá na frente nós vamos ver que Deus vai ditando e fala para Moisés escrever o que ele vai ditando. É a diferença de livros que são simplesmente inspirados por homens, por criação política, sabe, ideológica, sem inspiração de Deus nenhum. Sobre nada daquilo acontece, nada daquilo você consegue trazer de bom, tá? Mas você pega um livro que ele não tem o mínimo, ele não tem a censura, a gente já leu sobre isso, ele não faz censura, tá? Não tem essa questão de não, a Bíblia não é politicamente correta, como eu digo, ela não tem essa coisa, eu não vou falar isso, não, ela fala porque é a verdade, Haemet, né? Eu fugi um pouquinho aqui do assunto, fugir e não fugir, porque tá dentro do contexto, né? Então, Labão, ele através de feitiçaria, ele sabia que tudo que estava acontecendo, a bênção dele, ser justamente por causa de Jacó, né? Aqui nos comentários tem vários comentários, e um dos comentários interessantes que é que quão cresceu o rebanho de Labão por causa de Jacó. Um diz que ele trazia milhares a mais. Ele multiplicava, né? Milhares. Então, a bênção de um justo no meio de um injusto, é isso que acontece, você acaba partilhando. Da mesma maneira que Deus chama muita atenção para quem já leu sabe que Deus fala assim, sai do meio da Babilônia para você não ser participante, por mais que você não esteja praticando os mesmos atos, mas você esteja no meio, você é conivente, é simples. Nós vemos a questão do próprio paraxá anteriores sobre Ló. Lot, né, o sobrinho de Abraão que estava em Sodoma e Gomorra, ele até então ele era um justo, porque Deus salvou-lo de lá, mas dentro ele era um justo dentro daquele contexto ali, aquela situação daquele povo. Então ele era um justo perante Deus, daquela geração ali, tá? Então você vê essa diferença, tá? Vamos dar continuidade aqui. Então ele vem e faz essa proposta para Jacó, né? E fala o que eu posso lhe dar. Jacó simplesmente fala, não me dê nada, apenas faça o que eu lhe pedirei. Aí ele vem e fala que ele voltaria a apacentar as ovelhas deles e eu passarei hoje por todo o seu rebanho. Ou seja, ele ia passar, você remove todo o cordeiro que esteja pintado ou malhado, toda ovelha que tenha marcas marrom, toda cabra que esteja malhada ou pintada. Essa será o meu pagamento. Então o que acontece? Ele passou e pediu para tirar aquelas que estavam no meio do rebanho de Labão, falou: esses tipos vão ser o meu pagamento. Todos que nascerem assim serão o meu pagamento. Todos que nascerem pintados, malhados e as ovelhas marcadas de marrom, né? Assim no futuro você vai saber que será um sinal da minha integridade, né? Pois eu permitirei que você inspecione tudo que tiver levado como meu pagamento. Qualquer cabra que não esteja pintada ou malhada, ou qualquer ovelha que sem mancha marrom que esteja em minha posse, pode ser considerado roubado. Ou seja, um ato aqui de integridade e justiça exposto a olho. Você vai ver. Disse Lavan, sim, tomara que seja como as suas palavras, porque ele ainda duvidava, né? Aí naquele dia o que ele fez, Labão? Ele removeu os bodes anelados e malhados e todas as cabras pintadas e malhadas, todos aqueles com manchas, todos aqueles com mancha branca, todas as ovelhas com manchas marrom. E estas ele deu nas suas mãos de seus filhos. Ou seja, ele tirou e falou, ó, esses aqui são os meus. E separou-se de Jacó pela distância de 3 dias. Vamos começar do zero aqui então, Jacó. O que sair daqui a partir de pintados malhados,
marrons são seus, a partir de agora. Então Jacó ele foi deixado apacentando ali os remanescentes de Labão. Jacó tomou varas frescas de álamo, nogueira e castanheira, ele as descascou em riscas brancas, descobrindo a camada branca das varas. Ele ficou as varas e descascou nos bebedouros onde o rebanho ia beber. Pessoal, eu vou pular um pouquinho isso daqui. Por quê? Porque essa passagem ela é óbvia. Essa questão do que Jacó fez aqui. Tá? Existem muitos comentários acerca sobre isso aqui. E o que Jacó fez aqui, nós vamos entender lá na frente, que nada mais foi do que a providência divina. Tá? Então, quando os animais eles iam chegar para beber, eles acabavam ficando estimulados, certo? Como a Torá diz, e eles acabavam acasalando e tendo em frente aquilo que Jacó tinha feito, né? Pegado a vara e descascado. Então, o que acontece? Todos eles nasciam pelo estímulo daquilo, nasciam pintados, malhados. Tá? O texto aqui ele é bem claro em relação a isso. E Jacó ele pegava e separava essas crias para ele. Tá? Ele fez que o rebanho de Labão olhasse para os anelados e aqueles marrons. Mas ele criou seu próprio rebanho separadamente, e não os deixou serem criados com o rebanho de Labão. Nasceu-se os malhados, os pintados, os marrons. E quando as ovelhas ainda ele pegou, separou para ele, quando os remanescentes de Labão acasalavam, ele olhava para de Jacó. E continuava a nascer malhados, pintados, marrons. Vamos dar um up para frente, um salto para frente, vamos dar né? Diz assim, versículo 3 do capítulo 30. Desta maneira o homem ficou extremamente próspero e tinha muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Tá, vamos ser bem óbvio aqui o que ele fazia. Conforme ele ia crescendo, ia tendo bastante ovelhas, bastante cabras, ele os vendia e trocava por servos e servas para continuar trabalhando. E comprava outros animais como camelos e jumentos. Tá? Ele prosperou muito. E começou-se um boato entre os filhos de Labão que Jacó havia tomado tudo do seu pai, pois ele havia crescido demais e estava tomando todo o rebanho de seu pai. Jacó viu que o semblante de Labão não era mais o mesmo dele, aquele semblante de paz, aquele semblante de sorriso, não, ele já tinha fechado a cara, porque ele estava vendo que estava vindo mais, nascendo mais ovelhas pintadas, malhadas, do que as lisas, que eram as de Labão. E aí, preste atenção aqui, no versículo 3 do capítulo 31. Deus disse a Jacó: volte para a terra de seus antepassados, para o lugar de seu nascimento, e eu estarei contigo. Por quê? O que Jacó tinha pedido para Deus aqui, Deus havia feito. Ele havia pedido para Deus, ali no Monte Moriá, onde ele havia deitado, onde ele teve o sonho dos anjos que desciam e subiam para o céu, numa escada, que o seu topo estava no chão e chegava até o céu. Que se Deus cuidasse dele, se Deus lhe desse seu pão, lhe desse vestimento, e fizesse ir e voltar em paz, ali seria a casa de Deus, ele queria um templo, um futuro templo para Deus. Então Deus já tinha feito a parte dele, ou tinha alimentado, tinha sustentado, tinha feito enriquecer grandemente. Deus falou: agora terminou, acabou, volte para mim, volte para cumprir a sua promessa. Jacó vem e fala para Raquel
e fala para Leia sobre o sonho que ele teve. O sonho que ele teve aqui quando ele começou a apacentar o rebanho do seu sogro Labão. O pai de vocês enganou-me e mudou de ideia a respeito do meu pagamento 100 vezes. Nós vemos aqui, só um minuto. Então nós vemos aqui que ele falando para Raquel e para Leia que o pai delas havia mudado o pagamento dele 100 vezes. A Torá é explícita em dizer que não foi mais ou menos isso. Ela diz, ele mudou 100 vezes. Ou seja, Jacó contou. Então, nesse tempo que Jacó estava apacentando as ovelhas de Labão, dentre essas malhadas, as não malhadas, as quadriculadas ou não, o que Labão vinha? Quando ele via que estava crescendo mais, que estavam nascendo mais as malhadas, ele ia lá e trocava. Quando não, ele pegava e trocava novamente. Agora as suas não vão ser as malhadas, vão ser as normais. Ele ia lá, começava a nascer mais das brancas. E ele foi fazendo isso, trocou 100 vezes. Ele mesmo diz aqui no versículo 8, se ele dissesse, seu pagamento será pintado, então todos os animais conceberiam, criam pintadas. Se ele dissesse, essas aneladas serão seu salário, então todos os animais iriam gerar aneladas. Deus assim diminuiu o rebanho do pai de vocês e os deu para mim durante a época da procriação. Aí ele vai falar, eu tive uma visão e um sonho. Eu vi carneiros anelados, pintados e quadriculados para cruzar. No sonho, o anjo chamou-me em nome de Deus, Jacó, e eu disse, estou aqui. Ele disse, erga seus olhos e você verá que os carneiros que estão cruzando com as ovelhas são anelados, pintados e quadriculados. Que isso seja um sinal de que eu tenho visto tudo que Labão tem feito contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu um monumento lá e me fez uma promessa. Agora levante e sai dessa terra, volte para a terra onde você nasceu. Então, pessoal, no meio dessa bagunça toda, que Labão foi trocando 100 vezes, o que os anjos de Deus faziam? Ah, você trocou? Então eu vou lá, vou pegar, os anjos iam lá do rebanho de Labão, pegava, colocava dentro do rebanho de Jacó, eles ali acasalavam, nasciam totalmente oposto. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vamos supor aqui que Labão agora mudou, falou, não, os seus não vão ser mais os malhados e os pintados, agora vai ser só os brancos. O que acontecia? O anjo ia lá, pegava um do rebanho, lembre-se, eles estavam de frente de caminho de 3 dias, porque era tão grande que não dava para apacentar junto. Ele pegava uma ovelha branca, colocava no meio do rebanho de Jacó, o que acontecia? Eles iam casalar, olhava a branca e começava a nascer branca. E vice-versa, quando era o contrário, o anjo ia lá, pegava de Labão, ah, você mudou de novo, então... Tudo isso era uma providência de Deus. Era aquilo que eu tinha dito no começo, não adianta você achar, pensar, ah, é Israel, é culpa do povo judeu. Não é culpa do povo judeu. Como eu sempre falo, vai reclamar com Deus. Vai falar com Deus, não tem que falar comigo, nem com quem está ensinando. Reclame com Deus. Vá falar para Deus, Deus, por que você está abençoando o povo judeu? Por que você está abençoando Israel? Fala com Deus. Eu sempre costumo falar para todo mundo, quando muitas vezes a gente está naquela discussão meio acalorada, tudo. Infelizmente isso acontece, porque o que a pessoa tem em ideia? Ela acha que Deus precisa de advogado. Ela acha que Deus precisa que alguém o defenda. Deus não precisa disso. Se o seu Deus precisa de defesa, então ele é um Deus fraco. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa que ninguém o defenda. Eu vou só comentar uma passagem que nós vamos ler mais lá na frente profunda.
sobre quando Deus deu os mandamentos para Moisés, quando eles estavam no monte, preste bem atenção no que ocorreu. E Deus fala para eles assim, eu não vou entrar nos profundos, nas questões aqui, que nós vamos entrar quando a gente chegar nessa parte, mas eu só quero que você pegue o contexto. Deus fala para Moisés descer, que o povo tinha se corrompido, certo? Moisés desce, vê tudo lá, quebra os mandamentos lá, nas tábuas. Deus fala, eu vou aniquilar todo esse povo. Estou fazendo um pequeno resumo, tem muita coisa que acontece ali. Deus pega, fala, vou fazer, vou matar todos, Moisés, e de você eu vou fazer uma outra nação. Olha o que Moisés vai falar para Deus. Deus, não faça isso. O que o Egito e as nações vão dizer a respeito? Olha lá, não conseguiu cuidar do povo, ele matou todos. É isso que você quer que os outros falem disso? Aí você vê que Deus não estava nem um pouco preocupado com isso. E como é que Deus vai se preocupar com isso? Como é que Deus vai se preocupar com formiga? O que formiga pensa dele? Só que ele ouviu Moisés, por quê? Porque é o conceito humano. O ser humano ele tem esse conceito de ficar preocupado com o que os outros vão dizer. E na verdade você tem que ficar preocupado. Por quê? Porque de uma certa forma você tem que dar um testemunho comportamental sobre o que você fala, sobre o que você prega, né? O judeu não prega. Eu digo, não existe esse negócio de proselitismo. Deus não falou de proselitismo. Proselitismo só dá no que deu nas cruzadas, nas quisições. Você vai e impõe a sua ideia ridícula sobre a vida dos outros, a ponto de fazer eles escolher entre aceitar aquilo ou morrer. Proselitismo é isso. Não existe proselitismo para Deus. Então, o que acontece? Moisés fala isso para Deus. Deus fala, Moisés, você disse certo. Dentro do seu conhecimento, seu conhecimento pequeno humano, que você não enxerga o que eu enxergo. Só que eu vou dizer uma coisa, eu vou te ouvir agora, só que entenda, o que eu estou falando não volta atrás. Esse povo aqui, que está aqui, dessa geração, nenhum vai entrar em Canaã, nenhum vai entrar em Eretz Israel, nenhum, a não ser Yehoshua e Caleb, Josué e Caleb, que foram os únicos que protegeu a terra de Israel, na frente dos 12 espiões, no caso dos 10 espiões. Então entenda uma coisa, Deus não precisa da sua defesa, ele já sabe tudo. Se Deus precisa da sua defesa, ele não é Deus. Tá me entendendo? Deus cumpriu o que ele havia falado, eu vou exterminar todos, só que eu vou levar então só a longo prazo. Mas esses aqui não. Mas em respeito a você, Moisés. Porque não importa para Deus o que as nações falam. Tá? Então não importa. O que está escrito aqui na Torá, se você quer questionar, você questione. Saiba de uma coisa, você está questionando a Deus. Não está questionando o Amauri, não está questionando nenhum rabino, nem o Morek Baruch Hashem. Hoje eles estão dando bastante aulas no YouTube sobre a Torá. Como eu falei, algo muito mais profundo do que eu falo aqui, pegando o misticismo judaico, pegando o Kabbalah. Eu nem estou falando sobre isso, porque eu não posso nem comentar sobre isso aqui. Eu posso saber para mim, mas não posso comentar porque não é a minha obrigação. Tem pessoas, às vezes, que falam para mim, né? Fala sobre Kabbalah, fala sobre racidismo. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não posso falar coisas que eu não devo falar. Dentro do judaísmo se tem coisas específicas. Primeiro que o Amauri não é judeu, o Amauri não fez conversão. Né? Eu estou devendo um vídeo para vocês ainda sobre essa questão, para me encerrar meus 3 vídeos lá. Então entendam bem uma coisa. Para se falar de Cabala, para comentar sobre Cabala, os sábios estipularam que você tem que ter mais de 40 anos, você tem que ter casado, tem que ter pelo menos um filho. Tá?
de tão profundo que é esse ensinamento. Vocês não têm ideia. Há anos atrás eu comecei a me envolver com Kabbalah, a querer estudar, e a minha cabeça ela começou assim, ó. Vocês não têm ideia do que é você entrar no misticismo, entrar no profundo das coisas de Deus. Nas entrelinhas da Torá. Tá? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é isso. Eu não posso, no momento, falar sobre Kabbalah. Eu posso dar uma coisa ou outra em cima. Aqui mesmo, eu poderia citar dentro da Kabbalah o que foi que aconteceu aqui nessa questão das ovelhas. Mas eu não posso. Eu li um comentário hoje sobre o Zohar. Quem conhece o Zohar sabe que é um livro de Kabbalah que fala justamente sobre isso aqui, mas eu não posso. Se você não consegue entender nem o literal que nós estamos lendo aqui, como é que eu vou falar de coisas ainda muito mais elevadas? Que aí já tem que entrar numa noção não só do conhecimento do hebraico, do Aleph e Bet, como você tem que entrar em questão de Gemátria, que é a numerologia judaica, você saber a raiz, o shoresh das palavras do hebraico, para poder entrar, para poder compreender. Não tem como. Nem eu consigo compreender. Às vezes me falha conhecimento, me falta conhecimento para compreender mais. Tá? Então, voltando aqui ao assunto, depois de ter desviado novamente do assunto aqui, como eu sempre faço, né? Desviado entre aspas, porque tá dentro, o conceito saiu de dentro do que eu estou falando. Então, meus amigos, Haverim, entenda que quando Jacó fala para Raquel e para Leia o que aconteceu aqui, ele começa já a entender que era a mão de Deus, né? Trabalhando. Deus colocou os anjos e fazia, tá bom, Labão, você vai enganar ele? Toma, vai lá e pega e coloca aqui. Você imagina um caminho de 3 dias, um anjo fazendo isso e colocando no mesmo instante no outro lado. É uma coisa meio profunda. Eu fico feliz só de ler isso e entender. Né? E Baruch Hashem, nesses tempos, esses 20 anos aí de judaísmo, eu já vi coisas assim de abrir o, sabe, diz assim, o cabelo arrepiar. Eu já vi coisas assim, inclusive comigo. Deus, Baruch Hashem, Deus já fez coisas em relação a mim que só aqui eu vi. Tá? E nós vamos entrar numa questão sobre isso daí um pouquinho mais lá na frente, pessoal. É muita coisa. É muita coisa, e coisas boas. Então, ele conta isso para Raquel e para Leia, que na verdade é os anjos que estavam trocando. Ah, você vai trocar? Então eu pegava. E nascia para Jacó as ovelhas, a qual Labão tinha dito para ele que seria o pagamento dele. Tá? Raquel e Leia respondeu dizendo para ele depois pode contar isso: nós ainda temos uma porção e uma herança na casa de nosso pai. Ele nos trata como estranha, pois ele nos vendeu e ele gastou todo o nosso dinheiro. Pois toda a riqueza que Deus separou do nosso pai nos pertence. E a nossa filha agora, o que quer que Deus lhe tenha dito, faz-o. E aqui nós terminamos. Ou seja, Raquel e Leia entenderam que o que estava acontecendo e que Deus estava enriquecendo Jacó. Voltando aqui, só para a gente terminar. Então, Haverim, elas entenderam que a porção que o pai delas tinha que dar para ela, que na verdade ele gastou, né? Deus estava devolvendo para Jacó a parte delas. E aqui nós encerramos, tá? E é isso, Haverim, que a verdade é isso, que não importa muitas das vezes o que seja aos olhos dos outros, né? Jacó aqui deixou bem claro que Deus estava abençoando ele. Deus estava fazendo isso. Era a mão de Deus que estava trabalhando sobre a vida dele. Mas para isso, não vamos nos esquecer o que aconteceu. Jacó era um homem justo, reto, íntegro perante Deus. E ele estava no meio de um povo a qual Deus lá no princípio tinha pedido para o avô dele sair, que era Abraão, porque era um povo idólatra. E você vai ver que eles continuaram idólatras. O próprio Labão fala isso. Que ele havia consultado, feitiçaria, tudo. E ele tinha ido na casa dele, nós vamos ver mais na frente. Só que dentro disso aí,
dentro desse ambiente, Jacó permaneceu íntegro e reto perante Deus. Então, esse é o segredo. Não importa onde você esteja, você tem que estar na presença, você tem que estar cumprindo os mandamentos de Deus. Você tem que cumprir aquilo que Deus determinou, tá? Essa era a diferença de Jacó para Labão. Baruch Hashem, graças a Deus terminamos mais um shiur, mais uma aula dentro da Torá. Tá? Vamos encerrar aqui por hoje. E quero desde já agradecer a todos que até aqui chegaram. Espero que estejam aprendendo o que vocês jamais vão aprender em outro lugar, a não ser dentro do judaísmo. A raiz de toda a história, né, da Bíblia. E isso é a raiz daquilo que Deus assim estipulou. Todos tenhamos um bom dia, uma ótima quinta-feira para todos. Deus os abençoe grandemente com todas as sortes de brahotes, bênçãos, e que nós possamos cada dia mais aprender, estudar e entender que Hashem é um, Deus é um. Assim como Deus fala para Sofonias, e assim como Deus fala para Zacarias, que naquele dia todas as nações saberão que Deus ele tem um só nome, reconhecerão só esse nome, o nome de Hashem. Todarabá.